Então, boa noite. Boa noite a quem vê nesse momento, quem chega e assiste depois. Uma alegria a gente estar aqui compartilhando os estudos do livro dos David Frawley, Uma Visão Ayurvédica da Mente, a Cura da Consciência. A gente já vem há algum tempo. Ele tem um conteúdo que é bem aprofundado e bem complexo também. Então, o intuito desse estudo é a gente ir lendo, e cada vez que a gente lê, a gente vai aprofundando e entendendo cada vez mais as diferentes camadas da nossa mente. Então, para a gente chegar no nosso estudo, tem essa prática de invocar as bênçãos dos grandes mestres, dos grandes sábios que trouxeram esse ensinamento para nós. Então, é uma forma de honrar, de reverenciar, de pedir licença para que a gente possa compartilhar desde um lugar verdadeiro. Então, se fizer sentido, pode unir as mãos em frente ao peito, pode fechar os olhos, ou pode ficar com os olhos fechados ou abertos. Toma uma inspiração profunda, e trazendo a consciência para o corpo. Vai sentindo a pressão das mãos, sente essa pressão das mãos tocando o centro do peito. Aproveita para alinhar a coluna com essa pressão das mãos no centro do peito. Sente o movimento das escápulas nas costas, fazendo com que o peito se abra. Percebe essa abertura do peito. Leva a consciência para o centro do peito e descansa ali. Respira nessa abertura. Trazendo a consciência para o aqui e para o agora. E assim a gente se prepara para a invocação. Tva Ganapati Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanaspata Anashram Vannuti Visida Sadhanam Om Shriman Mahaganapataye Namaha Om Sarasvatiyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namami Dhamvantarimadi Deva Sura Surai Vandita Pada Padman Loke Jararu Vayamratanashanam Nataramishan Vividaushadinam Nataramishan Vividaushadinam Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Hum.
Bem-vindas, bem-vindos mais uma vez. Uma alegria estar aqui com vocês. A ideia do nosso estudo é a gente está sempre retomando, né? Retomando, sobretudo, esse lugar assim de consciência sobre si mesmo, de consciência de quem nós somos. E nada melhor como estudar a mente, né? Para a gente fazer isso. E fazendo uma retomada breve, né? Do que a gente vem estudando, acredito que é sempre importante falar o quanto que olhar a mente, a gente pode ter tantos pontos de vista quantas pessoas tem no planeta. Mas a gente tem justamente algumas escolas tradicionais que ajudam a gente ter um caminho onde outras pessoas já trilharam e já alcançaram um certo nível de paz mental, em que nos facilita a gente atingir esse mesmo caminho. Então a gente não está aqui para falar que a visão ayurvédica é melhor ou é pior do que qualquer outra, do que a psicologia tradicional, do que Freud, do que Jung, pelo contrário. A gente está aqui para somar e para colaborar no processo de desenvolvimento de consciência. Essa é a ideia, né, da perspectiva védica da mente. É a gente ampliar as possibilidades de interpretação e não reduzir elas. Então, quando a gente está estudando a mente, a gente está buscando justamente entender mais elementos, mais detalhes. E aí, desde o início, a gente tem trazido alguns conceitos chaves, como o Fraule vem descrevendo no livro. Então, desde o que é o Ayurveda, que é a ciência da vida, que vai estudar tudo, desde quando a gente nasce até o momento que a gente morre, e que, sobretudo, favorece que a gente tenha um nível de consciência e de paz mental maior. Então, para além da gente alcançar a saúde física, o objetivo do Ayurveda é a gente ter paz mental, para a gente poder alcançar, ou pelo menos estar mais próximo do nível de realização da consciência. E aí, para isso, a gente vai entender os doshas, vai entender as gunas, vai entender como que o nosso corpo se constitui. Para somar nessa explicação, um fato que é importante também trazer é que o Ayurveda, assim como os conhecimentos dessa ciência milenar indiana, se diz que ele é um conhecimento direto. O que que significa ser um conhecimento direto? Diferente de um conhecimento que a gente, de algo que a gente vai na internet, vai buscar um conceito num curso, aprende algo novo fazendo algum tipo de oficina, de um workshop, ou a gente lê um livro e aí esse livro nos passa alguns conceitos. O Ayurveda se diz que os grandes sábios na antiguidade, eles ficavam muito tempo em meditação, muitas horas, e eles tinham acesso direto, via meditação, a esse conhecimento. Então, a partir desse acesso direto a essa sabedoria superior, eles traziam esse conhecimento para as pessoas. Então, se diz que essa é uma sabedoria perene, que ela não se altera ao longo do tempo, independente do que a gente esteja vivendo como sociedade, como civilização, independente das questões que a gente vai estar passando enquanto ser humano, essa sabedoria, ela é transversal, ela independe do tempo. Muito bom. E para quem está chegando agora ou está vendo esse vídeo agora, nessa altura do campeonato a gente já estudou alguns conceitos básicos do Ayurveda, que nada impede da gente começar daqui onde a gente está. Mas, assim, basicamente, a gente entendeu, então, que os doshas, como a grande maioria das pessoas que, de alguma forma, se aproxima do Ayurveda, já dá de cara com os doshas. Vata, Pitta e Kapha. Pitta e Kapha, eles dizem respeito a corpo e metabolismo. Isso que é o mais importante a gente entender agora. Corpo e metabolismo são regidos por doshas. Vata, Pitta e Kapha. Quando a gente está falando da mente, esses doshas, eles até têm uma certa influência, mas eles não determinam o nosso estado mental. O que determina o estado mental de uma pessoa são as gunas, Rajas, Sattva e Tamas, sendo Rajas uma força mais de ação, mas principalmente uma ação movida pelo ego. Sattva seria um estado que a gente busca, que é um estado de equilíbrio e discernimento, e Tamas é um estado mais denso, um estado mais embotado da mente.
Então, essas três forças, que são energias básicas é, de tudo que existe no universo, existe por conta dessas três forças, Sattva, Rajas e Tamas. Então, são energias que moldam o jeito que o universo se constitui. E elas são tão importantes nesse ponto e elas moldam, sobretudo, como que a nossa mente vai se constituir. E a gente está vendo agora os pequenos pedacinhos, digamos assim, dessa mente, de como que ela é composta. Então a gente já viu, né, o quanto que a mente como objeto, a mente como objeto, quando ele se refere à mente como objeto, ele simplesmente está falando que nós não somos a nossa mente. Que a mente é como se fosse literalmente um objeto, por exemplo, um aparelho de rádio que serve para a gente sintonizar na estação adequada, na estação da consciência. E quanto melhor for esse aparelho, mais a gente vai ter clareza de como que é as informações que vêm dessa consciência cósmica. Então a mente ela serve principalmente para essa sintonização do nosso ser, da nossa essência com essa consciência cósmica. Pensando também, daí ele já fala também a mente como instrumento, então como que a gente deve considerar a mente não num estado de identificação com a mente, eu sou essa mente, mas como ela está disponível para o nosso uso, e como que a gente deve justamente fortalecer a mente, assim como a gente vai na academia, faz exercício para fortalecer músculo, a gente precisa de certos exercícios para fortalecer o nosso instrumento mental e fazer com que ele esteja mais disponível e afinado de acordo com aquilo que a gente busca. E ele sempre fala, né, que a gente deve buscar justamente a paz mental. Então, a mente como instrumento, como algo que está a nosso serviço, e não algo como a identificação suprema, né, de que somos a mente. Então, o exercício é justamente, por exemplo, um dos exercícios, né, que ele fala, o exercício que é justamente a gente pausar ao longo do dia alguns momentos para observar quem está no comando, que tipo de emoção, que tipo de pensamento, para a gente parar de agir na mecanicidade, né, simplesmente ir fazendo as coisas. Por exemplo, antes de comer, tu pode simplesmente mantrar que todos os seres tenham paz. É uma forma de sair da mecanicidade e ainda fazer o bem para os outros seres. Ou simplesmente colocar o celular despertar duas, três, quatro vezes ao longo do dia. Nesse momento que ele desperta, tu para e observa os teus pensamentos. Ou faz uma oração, ou faz um japamala, ou faz um rosário. Mas são momentos de pausa, que é onde a gente pausa o fluxo mecânico do dia a dia para justamente fazer o ato de observar o nosso estado mental. E assim a gente vai desenvolvendo nessa musculatura da mente. E às vezes pode até parecer estranho ou complexo observar o estado mental, mas só da gente parar e observar exatamente o que a gente está fazendo. Ah, se a gente vai estar lavando uma louça, eu vou estar percebendo, eu vou estar olhando a esponja, eu vou estar olhando o sabão, eu vou estar olhando o que eu estou fazendo, ou se eu estou em cima, da cama, se eu estou na cama, eu vou olhar a cama, eu vou olhar as cores do edredom, do cobertor, eu vou observar com detalhes, eu vou colocar exatamente a ação no presente. Porque o que acontece é que a gente faz, a gente age, mas a nossa atenção, ela nunca está junto com a gente. A gente está fazendo alguma coisa, mas a nossa atenção, ela está no imaginário. E quando a gente traz ela exatamente para o momento presente, é como se a gente mandasse uma nova informação para nossa psique, para nossa mente. Eu tô aqui, eu tô no controle. Eu vou compartilhar agora que a gente vai lendo e comentando o livro. Então é sempre importante, se alguém tiver perguntas, questões, colocações, fica super à vontade para trazer ou escrever no chat, mas pode simplesmente abrir o microfone e falar. É um estudo compartilhado, né? A gente está na página, para quem tem o livro, na página 53 do livro. Então, a gente está falando aqui sobre a natureza sutil da mente. A natureza sutil e sensível da mente. Você já tentou controlar a mente? Percebemos imediatamente que ela é sutil em sua natureza.
imprevisível como o vento. Apresenta força, energia e movimento, mas é destituída de uma de uma forma particular. Como o vento, podemos observá-la mais facilmente por meio do que ela move e afeta, em vez de vê-la diretamente. Também como o vento, a mente sopra as nuvens dos pensamentos e dos sentimentos. No entanto, ela não é apenas como o vento, é também como o espaço, abrange e lhe perpassa os conteúdos como uma tela que conserva as imagens em si. A mente é a forma mais sutil da matéria. Examinaremos isso com mais pormenores no capítulo seguinte. A mente é sensível de fato. Ela é o próprio órgão da sensibilidade que fundamenta os sentidos. Todas as coisas exercem influência sobre a mente. Tudo o que vemos ou sentimos deixa alguma marca ou resíduo sobre ela. Daí, a necessidade de se tratar a mente com cuidado, sobretudo no que concerne a crianças. A mente pode sofrer agravos muito facilmente, e nesse caso, ela mesma ergue barreiras em torno de si e embota sua própria sensibilidade. A mente é facilmente afetada, perturbada, estimulada, frustrada ou desviada. A mente assume a forma dos objetos que percebe. Daí, ser assaz difícil ver a mente. Quando nossa percepção recuou dos sentidos, nossa mente continua repleta de pensamentos e sentimentos. Só quando esvaziamos a mente do pensamento, podemos vê-la e reconhecer-lhe a insubstancialidade fundamental, como uma tela que não tem sentido nenhum a parte das imagens projetadas nela. E aí, meu povo? No Bhagavad Gita, Arjuna fala para Sri Krishna: Krishna, é mais difícil controlar a mente do que controlar o vento. E aí o Krishna fala justamente, realmente, é mais difícil controlar a mente do que controlar o vento, porque a mente ela é muito sutil e ela tem quase que vida própria. E ela é justamente por conta dessa identificação, né, como ele fala aqui, com os pensamentos, com os sentimentos, e que são tão inerentes, assim, à matéria, que ele fala, né, que a mente é uma matéria sutil, e esses sentimentos e pensamentos, eles estão também inerentes a toda a matéria, não só a matéria sutil, mas a matéria física também. Tanto que a principal força, né, eu falei das três forças que regem tudo, Sattva, Rajas e Tamas, a principal força que rege a humanidade hoje por conta do estilo de vida é Rajas, que é justamente uma força supersensorial. Então, basicamente, a gente se move pelos sentidos sensoriais, quando que, na verdade, esses sentidos sensoriais, tato, olfato, audição, eles servem simplesmente para a gente perceber uma parte da realidade e, a partir dessa percepção, a gente agir de acordo com o nosso processo de evolução de consciência. Porém, a gente se identifica demais com esses sentidos. E a gente acha que a gente só tem que fazer aquilo que vai ser estimulante para o nosso corpo e estimulante, consequentemente, para a nossa mente. Então, a gente está constantemente buscando, né, coisas daí ao nível bioquímico, coisas que tenham uma liberação de dopamina, uma liberação de endorfina, coisas que dão prazer imediato, né? Quando a gente sabe que, na verdade, toda e qualquer escola que envolva um trabalho esotérico vai exigir esforço. E muitas vezes esse esforço não vai ser liberação de dopamina que vai fazer, mas e sim literalmente um esforço para a gente se concentrar, para a gente observar, para a gente fazer coisas que eventualmente a gente não gostaria de fazer. Por exemplo, parar, sentar e meditar. Então, ele está falando justamente, né, o quanto que muitas vezes o elemento vento, a gente fala do elemento ar, né? Mas o ar, ele é muito difícil de descrever o ar. Quando que tu vê o ar? Quando tu vê as folhas se mover. Aí tu percebe, opa, tem ar aqui. Eu estou respirando, eu percebo que tem ar. O vento, ele é mais fácil de descrever porque o vento é movimento e a mente é movimento. A mente, ela constantemente está em movimento, por isso que ela descreve como vento, né? É muito importante e é um grande exercício buscar observar qual sentido ele está mais aguçado em nós. Por exemplo, pode ser que num determinado momento eu esteja com o meu sentido do paladar,
né? Então, eu estou buscando coisas, tenho em determinados momentos, eu tenho mais vontade de comer doce. Então, eu tô vendo que eu tenho mais o sentido, eu tenho mais atração pelo sentido do paladar do que necessariamente ficar escutando música ou ficar lendo, né? Ou, enfim, ou sentir cheiros ou colocar perfume. Então, eu percebo que nesse momento, nesses dias, o meu sentido do paladar, eu tenho buscado comer coisas mais fortes, mais picantes, coisas que alteram e me deixam com uma sensação de mais saciedade. Observar qual sentido ele está predominante é um grande exercício para a gente até buscar analisar. Bom, por que que eu tenho buscado isso, esses, esses estímulos? Ou então, uma forma de observar também é através das emoções, porque muitas vezes são as emoções que nos levam a a determinadas ações. Então, acontece alguma coisa, eu já tenho vontade de comer algo específico, ou sinto algo no corpo. Então, buscar trazer atenção para o nosso corpo, o que a gente está sentindo, é uma ótima forma de analisar nossa mente. Seguindo, então, a natureza dualista da mente. A mente, como toda matéria, é dualista na natureza. Consiste em forças opostas e em diversos graus de ação recíproca. Ela propende a reações dualistas, de atração e repulsão, amor e ódio e assim por diante. Tudo o que pensamos cria o seu oposto. Para afirmar uma coisa, temos de sugerir o contrário. Isso deve-se ao fato de que é importante não acostumar a mente à negatividade, ao pecado e à culpa. Por exemplo, se dizemos a alguém que não pense no macaco, esse alguém naturalmente pensará no macaco. Se dizemos a uma pessoa para não fazer algo, primeiramente lhe teremos pedido para pensar sobre fazer isso. Se afirmamos o pensamento de que somos felizes, isso sugere a ideia de que somos tristes. O pensamento sempre reforça o seu oposto. A mente se desloca entre opostos e se inclina à ambivalência ou aos extremos. Ela pode facilmente cair presa dos opostos, ou vir a ser a vítima de sua própria tendência para mudar de ideia. Por essa razão, não deveríamos tentar obrigar a mente a se voltar a nenhuma direção determinada, mas deveríamos procurar conservá-la longe de quaisquer extremos. É aquela história do pêndulo, né? Se a gente está muito triste, a gente está num determinado polo. Se a gente está muito alegre, a gente também está em outro polo. Nenhum nem outro, assim, é tão bom quanto. A ideia é se estabelecer no estado de equilíbrio, né? Não que a gente não tenha que sentir felicidade e alegria, mas a questão é não se identificar com essa felicidade, com essa alegria. E entender que a gente é o caminho do meio, que a gente é esse ponto de equilíbrio. Porque ambos, esses extremos, eles também nos tiram atenção. Muitas vezes a gente está muito feliz, a gente fica como se fosse muito empolgado, e com uma felicidade exacerbada, e muitas vezes a gente perde a noção do aqui e o agora. E a mesma coisa quando a gente está muito triste. Então, esses extremos, eles nos afastam do centro, porque ou eu estou muito em cima, e aí eu não consigo pensar direito, porque eu estou muito identificada com algo que é muito prazeroso, é muito bom, eu busco esse prazer. Ou eu estou muito identificada com algo negativo que eu não quero sentir. E isso também me afasta do centro. Então, na medida em que eu vou aceitando o que eu estou sentindo, trazendo atenção, não necessariamente eu sou levada por essa alegria, eu sou levada por essa tristeza, mas eu identifico, eu procuro observar e eu posso até dizer para mim mesma, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo
tristeza. Existe algo em mim, como se tivesse algo em cima que observa o que está sentindo, porque tem um dia eu estou sentindo tristeza, outro dia eu estou sentindo alegria. Então existe algo que observa essa mudança. Algo muda e algo observa o que muda. E na medida em que eu vou me identificando, eu vou buscando estar mais perto com essa parte em mim que observa, eu vou trazendo mais atenção a cada dia. Esse é o exercício. Buscar estar mais próximo daquele que observa o que está passando. Que é o exercício de controlar a mente, né? Agora eu vou pedir bastante atenção de vocês para escutar isso aqui que o Frauler fala. A dificuldade de controlar a mente. Em virtude da natureza mutável, semelhante a um ponto sutil e dualista, é difícil aprender a mente e quase impossível controlá-la. Ela tem natureza e movimentos peculiares, os quais tendem a causar impressões sobre nós ou a nos tornar vulneráveis a eles mesmos. Na verdade, não há nada mais difícil de controlar do que a mente. A vida humana é apenas uma luta para aprender a controlar a mente. Se conseguíssemos isso, teríamos conseguido tudo e teríamos feito a coisa mais difícil em todo o universo. A incapacidade de controlar a mente gera tristeza e é o elemento responsável pelos processos de doença. Pega essa. Porque é isso, né? Muitas vezes as doenças, os desequilíbrios, eles são causas dos nossos hábitos. Se tu pega as causas de morte hoje em dia, as maiores causas de morte no mundo hoje são as doenças cardíacas, infarto principalmente, e câncer. E as causas de infarto e as causas de câncer são basicamente hábitos. Ou seja, o principal delas, emoções, estresse, principalmente estresse demais, que causa câncer e causa infarto e os problemas cardíacos. Quer falar? E principal, eu vou voltar, opa. Então, as três causas principais de morte, as causas principais de morte hoje já estão principalmente relacionadas ao sistema circulatório e a câncer. E as causas dessas questões estão principalmente relacionadas a estresse, a hábitos, né? A escolhas, que é alimentação, fazer ou não exercício. E isso tudo está basicamente registrado nos nossos processos mentais, de quais são as escolhas que a gente faz. Então, é o que justamente ele fala, né? A incapacidade de controlar a nossa mente, eu não consigo parar de comer esse negócio. Isso aí vai me levar ou a ter uma diabetes, ou a ter um infarto. Eu não consigo fazer exercício. Nenhum dia da minha semana eu faço. Isso vai levar a um problema cardíaco em algum momento. Então, esses elementos, basicamente, assim, essas escolhas de fazer ou não aquilo que precisa ser feito, estão na nossa capacidade de controlar a mente. Então, por isso que muitas vezes fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, mas que a gente não gosta de fazer, é o exercício esotérico mais importante que vai nos ajudar a ir adiante no nosso processo de evolução de consciência. A mente e o pensamento. A mente é apenas o pensamento, que é o processo da mente. Essa é a entidade constituída pelos nossos pensamentos. Deixe de lado os pensamentos da mente e ela desaparecerá. Como se movem nossos pensamentos, move-se também a nossa mente, e assim começamos a existir. As formas dos pensamentos também são materiais e nos afetam na forma de choques elétricos pequenos, quase imperceptíveis, semelhantes a pontos. Nossa mente está sempre dando a conhecer e absorvendo formas de pensamento que a estimulam ou deprimem. À proporção que nos tornamos mais conscientes, aprendemos a projetar as formas de pensamento positivo e a evitar pensamento negativo. Grande parte da cura consiste na mudança das formas de pensamentos predominantes em nossa vida. Temos de aprender a projetar pensamentos de paz, amor e harmonia, em oposição à ideia de conflito, infelicidade e intranquilidade.
que nos enfraquece a vitalidade física e mental. Aquela história, né? As impressões que a gente consome diariamente são o principal alimento para a nossa constituição e principalmente para a constituição mental. Então, na medida que eu estou constantemente sendo estimulado com notícias de violência, de guerra, de medo, comendo coisas também que vieram dessa fonte de morte, de medo, de uso abusivo de agrotóxicos, por exemplo, eu estou cometendo um atentado, né, contra a minha mente. Então fica difícil de eu conservar a paz e os pensamentos de paz, de projetar essa paz se constantemente eu estou sendo estimulado o contrário. E aquela história, né, de ser uma pessoa positiva é um remédio para nós e para os outros. Queria compartilhar até que nessa viagem para a Índia, a gente vai falar bastante da viagem da Índia porque é algo que está muito vivo em nós, assim. Durante um retiro de silêncio, foi feita uma pergunta para um grande sábio durante esse retiro, se comer carne era, assim, de vez em quando tinha algum problema no processo de meditação, no processo de cuidado com a mente. Ele falou assim, ele responde assim: quem sou eu para dizer o que se deve ou não fazer? O que a gente deve buscar, o que nós, né, yogis, buscamos é diminuir o nosso fluxo mental, esses movimentos da mente, quando a gente percebe que a gente está, assim, constantemente com umas historinhas na cabeça, fazendo e a gente tenta silenciar, mas a mente fica ali criando um monte de histórias. O que que ele quis dizer com isso? Que os nossos hábitos, eles estão diretamente associados à quantidade de pensamentos que ficam na nossa cabeça. Então, na medida em que eu busco me alimentar ou observar também como que ficam os meus pensamentos depois que eu tenho algum tipo de refeição, isso é um grande exercício. Na semana passada, a gente falou no último estudo que o nosso futuro, esse mesmo sábio, ele disse que o nosso futuro, ele está diretamente relacionado à qualidade dos nossos pensamentos. Então, na medida em que eu trago mais espaço para pensamentos positivos, ou mesmo eu começo a fazer um esforço para substituir esses pensamentos positivos, eu melhoro a qualidade dos meus pensamentos e melhoro o ambiente da minha mente. Isso é um ótimo exercício também. E aí ele segue falando, né, que, entretanto, o pensamento é de muitos tipos e ocorre em muitas camadas. Só quando mudamos nossos pensamentos mais profundos é que podemos realmente mudar e ir além dos limites impostos pela mente. Isso é muito mais do que mudar nossas ideias sobre as coisas. Implica alterar nossos sentimentos e instintos mais profundos. Requer profunda oração e meditação, formas de pensamento superiores, energizadas e concentradas para se opor aos hábitos enraizados e aos vícios. A gente vai propor agora um exercício que ele traz aqui no livro, que é uma experiência bem prática com a mente. Então, eu vou lendo, vocês vão visualizando aí juntos. Examine você mesmo a natureza da sua mente. Escolha um objeto, de preferência algo pertencente ao mundo natural, como uma árvore, por exemplo. Volte a atenção para esse objeto. Então, aproveita para sentar naquela postura de coluna ereta, respirar fundo e fazer esse exercício. Então, escolhe um objeto qualquer do mundo natural e volta a atenção para esse objeto. Observe a sua atenção nesse objeto e observe como que a tua atenção muda de instante em instante. A proporção que você tenta reparar nela, reparar nessa atenção, ela volta-se
para outras coisas, além desse objeto que você está pensando. Por meio de uma série de percepções mutáveis, atente para o modo como você constrói a ideia ou a forma total desse objeto, a qual nunca consegue perceber de uma vez só. Sempre está surgindo elemento novo, né, nessa imagem mental. Tente concentrar a atenção em determinado ponto desse objeto. Observa como tua atenção, ela não pode ser mantida num único lugar. Ela fica se movendo. Ela fica alguns segundos nesse objeto, alguns segundos no ponto da atenção e ela se move para outros lugares. Quando a gente prossegue a experiência, né, a gente busca ficar atento às nossas emoções. E aí ele sugere, veja como tua mente funciona. Quando tu tá com raiva ou triste, observa a natureza mutável das emoções. Como os mais fortes tendem a durar menos tempo. Como as mais fortes, as emoções mais fortes, elas tendem a durar menos tempo. Aquela explosão de raiva e logo passa. Repare em como a atração e repulsão, amor e ódio estão próximos e em como as emoções flutuam, semelhante às ondas do mar. Então, observa o ponto, observa um objeto, observa um ponto nesse objeto, repara como a mente ela circula, observe as emoções, o que está presente, como que as emoções flutuam também. E depois disso, observa os pensamentos. Fique atento para a maneira como um pensamento segue a outro, num fluxo compulsivo, variável. À medida que tu vai fazendo esse exercício, vai examinando quais são os hábitos e quais são os pensamentos mais recorrentes. Conscientize-se de que grande parte do que você pensa apresenta pouco valor prático, sendo apenas a mente que se move de um modo obsessivo nos caminhos da tua própria memória. E por fim, examine o ego, ou eu pensamento. Veja como isso é a raiz de outros pensamentos e de que modo a mente está basicamente encerrada em si mesma, na sua função. Não tente pensar o pensamento eu. Observe que isso não é possível. O eu é o ponto referencial inerente, o centro da mente. Então, observa um objeto, fixa num ponto desse objeto teu pensamento, observa a mente, como ela transita de um lugar para outro, observa esses lugares, para onde ela vai, observa as emoções, que emoções que vão e que vêm, o que está mais presente. Observa os pensamentos, esse fluxo de pensamentos, quais são as imagens recorrentes, né, que aparecem nessa tela mental. E a partir daí tenta examinar, observar o ego, esse lugar que é a raiz, né, dos outros pensamentos. Se a gente aprende a usar a mente como um instrumento, a gente desenvolve essa experiência de observar esse tipo de coisa, né? E aí ele fala que a gente deveria deixar de ser vítima desse instrumento sutil e sim aprender a controlar essa mente. Quando a gente aprende a observar a mente, a gente deixa de ser vítima do que se passa na nossa mente. A gente consegue o controle de nossa mente e a gente não é mais dominado pelos impulsos advindos dos sentidos e do condicionamento do mundo externo. A gente se torna capaz de ser quem realmente nós somos e de criar uma harmonia com as aspirações do nosso coração. Porque a nossa tendência é aquele trilho de trem, né? Quando a gente falou assim que a mente ela circula num canal, assim como o sistema circulatório circula
nas veias, artérias, o sistema neuronal circula pelos canais, as sinapses acontecem nos canais onde os neurônios, né, estão presentes. A mente, ela circula num canal, que é um canal sutil, que a gente chama de Manovarra Srota. Esse canal sutil é como se fosse um trilho de trem. Um trem, ele só anda no mesmo trajeto. Ele não faz outras curvas aleatórias, né? Então, a nossa mente, ela só faz um caminho. Ela está condicionada a interpretar a realidade a partir de como esse caminho foi construído. E esse caminho é construído a partir das nossas emoções, a partir do nosso estilo de vida, a partir da nossa alimentação, dos nossos fatores genéticos, e aí fatores culturais e sociais estão por detrás disso também, e por conta do nosso karma. Então, tudo isso são coisas e influências de como a gente vai interpretar a realidade. E entendendo que a gente interpreta a realidade por conta desses condicionamentos que interferem na mente, a gente consegue entender que a gente não é a mente, que a gente é justamente algo para além disso. E que a forma como a gente se coloca perante essas situações, elas são determinadas de acordo com a mente, e não de acordo com o que nós somos de verdade. Bem-vindas. Então, gente, a gente está pronto para ir para uma próxima etapa aqui. A gente está na página 54 e a gente vai para a página do capítulo 5 agora, que é o que ele fala dos 5 elementos e a mente. Não quero seguir aqui, só para a gente deixar um gostinho de quero mais para o próximo encontro. 5 elementos e a mente. Será que você já observou o trabalho da sua mente da mesma forma que observaria o mundo natural ao seu redor? De acordo com a Ayurveda, se quisermos entender como a mente funciona, a melhor forma será atentar para o modo como a natureza opera. Precisamos ver de que maneira o vento, o fogo e a chuva atuam na psique. Precisamos aprender a observar a tormenta das emoções, a luz ou a meia-luz da razão e os ritmos, todos por meio dos quais não apenas o nosso corpo, mas também nossa mente e nossos sentidos se movem. A mente é uma formação da natureza e foi criada de acordo com a inteligência orgânica soberba que pertence à natureza. A mente apresenta a mesma estrutura básica do universo, além de seguir as mesmas leis imutáveis. Vivemos num cosmos de diferentes níveis, incluindo a matéria, a energia e a mente, em níveis paralelos e dependentes entre si, como um cristal magnífico ou uma gigantesca flor de lótus. Cada nível nos ajuda a entender os outros e, pelo exterior, logramos a chave para o interior. Os 5 elementos constituem um dos principais temas do pensamento ayurvédico e dos sistemas relacionados ao caráter espiritual e concernentes à cura. Eles são uma grande analogia por toda a existência. A maior parte de nós não pensa na mente em função dos elementos. No entanto, cada uma parte da natureza, a mente também reflete os grandes elementos por meio dos quais a natureza funciona. Para introduzir a visão ayurvédica da mente, podemos abordá-los de acordo com os elementos. Então, minha gente, que alegria vê-los todos reunidos aqui esta noite. Quero primeiro checar se alguém tem alguma questão, um comentário, algo para trazer. Pode escrever, pode abrir o microfone e falar também. A ideia desse estudo é fazer algo colaborativo, compartilhado. Ninguém está sendo julgado se está certo ou está errado. Pelo contrário, é uma alegria sempre ouvi-los. Se alguém tiver algo, esse é o momento. Se não entendeu nada, também não tem problema. A gente está aqui para estudar juntos. Na verdade, a grande missão, né, é a gente tentar traduzir esse conhecimento para que ele fique de fácil entendimento para todo mundo. O nome do grupo ali do WhatsApp é Ayurveda para Todos, que é para justamente a gente entender que, cara, esse é um conhecimento importante.
e realmente faz diferença na vida de milhares de pessoas. Quando a gente começa a aplicar no dia a dia esse conhecimento, a gente percebe imediatamente a diferença. No nosso nível mental, emocional, físico, a gente tem muitos ganhos com esse conhecimento. Só que é um conhecimento lá do Oriente, né? É um conhecimento que tem uns termos e umas palavras que às vezes a gente se enrosca para entender. Isso que a gente navega nessa onda aí faz anos. E aí a gente quer justamente fazer com que esse conhecimento seja traduzido, né? Para que as pessoas elas possam ter mais acessibilidade. E aí escutá-los também faz parte disso, né? Porque às vezes a gente fala um monte de coisa aqui, mas entra no ouvido e sai no outro, porque a gente não entendeu muita coisa. E aí pode perguntar mesmo, se tiver, isso é aquilo, aquilo é aquele outro, isso ajuda também, né, nesse processo de tradução e interpretação do conhecimento. A gente tem ficado bem preocupados, assim, com a quantidade de pessoas, e é no mundo inteiro, né? O quanto essa questão da saúde mental, ela tá muito forte, né? Então, acho que esse estudo é uma forma da gente dar um passinho para aumentar o nosso entendimento sobre a nossa mente. Porque a gente entende que, na medida em que eu trago mais clareza de saber como que eu funciono por dentro, pode ser que eu tenha menos ansiedade, pode ser que alguns padrões que eu tinha, alguns pensamentos, não que eles vão deixar de existir, mas eu vou ter mais consciência sobre eles. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui, é como se fosse uma causa, um movimento, assim, para que a gente possa ampliar nossa consciência e fazer do mundo um lugar com mais paz, mais consciência. Hoje a gente falou da natureza móvel da mente, quanto que a mente ela é mutável por natureza, né? E muitas vezes isso é difícil da gente entender e fixar o entendimento sobre a mente por conta dessa mutabilidade que a mente tem. A gente falou também da natureza sutil e sensível da mente, né? A mente, ela é, segundo o Ayurveda, uma matéria, só que uma matéria sutil, não é uma matéria que a gente vê, é uma matéria de um nível mais invisível, digamos assim, Assim como o vento, assim digamos como o assim. vento, né? A natureza dualista da mente, né? Que tem várias outras tradições, por exemplo, o sufismo fala, né? O próprio estudo do enneagrama desses polos, positivo e negativo, e a mente tem essa dualidade, né? Um pouco a gente está feliz, outro pouco a gente está triste, muito triste, e o quanto que a ideia é a gente se perceber nesse meio. E aí é diferente do que estar morno, nem quente nem frio, porque é ruim estar morno, mas e sim num estado de percepção, onde tu percebe a raiva, onde tu percebe a alegria, mas tu não se identifica com elas. Essa é a ideia da mente. E a mente, e eu penso, daí outras coisas que ele falou da dificuldade de controlar a mente, né? O quanto que a mente é sim difícil de controlar, e é a maior realização que a gente pode ter na vida é controlar a mente. E aí isso é controlar a mente sempre. Não é, controlei a mente aqui um segundo. Parabéns. Agora a gente tem mais todos os outros segundos do dia para controlar ela. E a gente fez uma experiência prática, né? Que é justamente o exercício de tu sentar, relaxar os músculos, coluna ereta, visualizar algo, fixar a tua atenção num ponto fixo e observar os teus pensamentos, observar depois tuas emoções, teus sentimentos, observar como que até tu alcançar o teu ego, né? Como que isso se traduz na tua mente. E aí a gente começou o capítulo 5, onde a gente vai falar um pouco mais sobre os elementos e a mente, né? E aí a gente vai entender um pouco mais, né? Principalmente como que o ar como que o ar traz essa percepção da consciência, o fogo da inteligência, a água das emoções, e aí por diante. Então, semana que vem, 7 horas, a gente está aqui de novo para falar sobre a mente, para estudar um pouco mais sobre a mente. A gente vai em algum momento colocar no YouTube. Em algum momento a gente vai colocar todas essas aulas no YouTube. Em algum momento a gente vai publicar tudo isso. Por enquanto tá lá no grupo, só os chamados. E eventualmente vai ter algumas coisas mais também. Obrigado, gente. Fico feliz demais. Que bom, Paty, que você veio. Tainá, Marcos, que bom tá aí, tia Bagual. Paty, Patrícia, família obrigada. lá de casa.
Valeu, gente. Nilva, Caio. Hum. Obrigado demais. Até semana que vem. Semana que vem, estamos aqui de novo, 7 horas, quarta-feira. Beijo, gente. Beijo, gente. Bom descanso.